Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, hoje a igreja celebra o 15º domingo do tempo comum. Domingo é dia de ressurreição, domingo é o dia de Páscoa cristã, domingo é o dia do nosso encontro semanal na Eucaristia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já vou alertando você, não falte à missa aos domingos, especialmente neste domingo, não falte à missa. Vá se alimentar do corpo e do sangue do Senhor e você terá uma semana na graça de Deus, não é? Cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós nos transformamos em melhores do que somos. E ao sairmos da presença do nosso Senhor, nós então somos missionários, levando a vida de Jesus àqueles que estão à nossa volta, àqueles que nos cercam. Por isso mesmo, nós já vamos antecipando aqui, né? Talvez você vá na missa mais tarde, no domingo, talvez você vá só à noite. Vai com seu coração preparado, aberto, já sabendo a leitura, o evangelho que será proclamado naquele dia, para que você possa absorver melhor a própria missa e a proclamação da palavra do Senhor. Nós vamos então escutar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, os versículos de 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37 é uma passagem que nós já ouvimos muitas vezes falar, e cada vez que nós escutamos esta palavra, nós somos tocados, né? E nós fazemos uma reflexão daquilo que nós somos diante de Deus, para Deus e para os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Trata dele, e quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor:
aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai, faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, nos motive, nos conduza para a vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, como eu disse no início, cada vez que nós meditamos esta palavra, ela nos futuca, né? Ela nos mexe, nos morde, como diz o Frei Paulino. Porque aqui, essa pessoa, na verdade, ela estava perguntando a Jesus para colocá-lo à prova, né? Para colocá-lo à prova, para ver o que Jesus iria responder. E ele perguntou: o que devo fazer para possuir a vida eterna? Será que ele estava mesmo interessado em possuir a vida eterna? Ou ele estava querendo desvalorizar aquilo que as pessoas falavam a respeito de Jesus? Certamente a segunda opção, não é? Ele não estava querendo saber de nada daquilo, como ele iria ter a vida eterna. Mas ele queria colocar Jesus à prova. Então Jesus fala para ele o que está escrito na lei. E ele sabia de cor. Ele sabia na sua mente. Então Jesus, quando ele respondeu para Jesus, nessa citação do livro de Deuteronômio, vê-se que ele era uma pessoa que conhecia a lei, né? A lei judaica. Então, Jesus falou para ele: vai, faze isso e viverás. E ele falou: mas como que eu vou fazer isso? Quem é o meu próximo, né? Aí Jesus então conta esta parábola, a parábola do samaritano, do bom samaritano. E aí conta, é uma história, né, fictícia, mas para poder mostrar quem é o nosso próximo e qual deve ser o nosso comportamento. Assim como ele falou para aquele doutor, Jesus está falando para você e para mim no dia de hoje. Aqueles citados por Jesus na parábola, eles eram também religiosos. Um sacerdote, um levita, um pregador, um anunciador, e também aquele que celebrava ali os sacrifícios, né? E o outro, um levita, um cantor da religião. E ambos passaram, ao verem aquele moço caído ali, meio morto, passaram adiante e deixaram o morto caído. O que acontece muitas vezes também conosco. Nós que estamos na igreja, estamos até às vezes indo para a igreja, e nós vemos uma pessoa necessitada, talvez em apuros, e nós não queremos nos atrasar, nós apertamos o passo. Tem uma música do Padre Zezinho que fala isso, né? Apertamos o passo e deixamos para lá. Mas aí então Jesus fala que veio um samaritano. O samaritano era um camarada desprezado, discriminado pelos judeus. E ele então viu aquele moço aí, foi lá, cuidou das feridas dele, levou para a hospedaria e disse ainda, né, quando ele teve que viajar para o seu trabalho, certamente, ele ainda deixou pago ali as diárias para aquele moço e disse para o hospedeiro: olha, você anota aí aquilo que o dinheiro não der para pagar, quando eu voltar eu vou te pagar tintim por tintim. Então, meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui qual que deve ser o comportamento daqueles que buscam a vida eterna. Porque se nós acreditamos em Jesus, se nós professamos a nossa fé em Cristo,
nós acreditamos na vida eterna, senão isso para nós não teria problema, não é? Mas é isso. Então, aquele que quer a vida eterna, ele ama a Deus e ama o irmão. E ele ama a Deus no irmão. E ele manifesta a sua gratidão a Deus também através daquele irmão que está necessitado. Eu vou contar aqui um fato, né? Uma história real, vamos dizer. Não vou citar nomes e lugares, né? Eu sei que foi aqui em Colatina, quando diz a gente, quando faz uma obra de caridade, a mão direita não deve saber o que fez a esquerda não deve saber o que fez a direita. Mas para ilustrar, eu não estou querendo aqui, de maneira alguma, querer me mostrar como santo. Não, não é isso. Mas para você poder ter a ideia. Estávamos eu e o Eudes, nosso irmão aqui do programa, Tempo de Recomeçar, numa caminhada, isso foi no dia do Sagrado Coração de Jesus. Estávamos fazendo a caminhada, ao encerrarmos a caminhada, como sempre fazemos, paramos um pouquinho e conversamos ali para depois irmos embora. O Eudes de moto, eu de carro. Aí chega uma pessoa de bermuda, chinelo de dedo, não tinha assim cara de alcoolizado, nem de andarilho, nem de mendigo. Ele chegou, começou a conversar, pediu, né, ele dizendo que ele estava... ele falou que ele estava perdido, né? Estava desnorteado, desorientado, porque ele estava colhendo café numa propriedade aqui na região e ele havia acabado a panha de café no dia anterior. E ele, então, o patrão pediu para que ele pudesse permanecer para poder fazer a poda do café, né? A poda do desbrotamento que eles falam, né? Do café, e depois também colher o resto de café que havia secado nos pés. E ele, outra pessoa, chamou ele para poder ajudar ele trazer alguma coisa para Colatina. E ele, então, chegando ali, pararam no posto, a pessoa... ele já tinha feito serviço, descarregado o carro e tal, e ele ficou no posto esperando que o motorista viesse para buscar e levá-lo de volta. E o motorista deixou ele para lá e ele passou a noite inteira no relento ali, ficou no posto, alguém arrumou uma coberta para ele, estava muito frio naquele dia. E ele então ficou ali e ele não sabia como é que era o nome do lugar que ele estava, não sabia nada disso, né? A gente parece assim que é uma coisa, uma história mal contada, mas ele, no final, a gente perguntando, conversando bastante com ele, como que ele veio parar aqui e tal, e aí a gente falou, mas você não lembra de nada, assim, por onde você passou e tal? Aí ele falou, deu uma referência de um local, aí nós mais ou menos imaginamos onde era. E aí falamos assim, olha, tem um ônibus que vai para lá. Aí falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou a pé mesmo, fala para onde é. Aí falei, tem que atravessar a ponte, mas você vai andar muito. Aí falamos, pega um ônibus, ali tem a estação central. Aí ele pegou e foi, falou, só que eu não tenho dinheiro, a gente também estava sem dinheiro. Aí ele saiu, né, foi andando, eu e o Eudes fomos pegar nossas conduções. Aí eu falei, né, Eudes, eu vou levar esse cara lá na estação, pelo menos. Aí eu olhei lá, estava R$4. A passagem do cara acho que era R$4,40. Nós fomos lá, levamos na estação. A moça da estação completou o que faltava da passagem, estava faltando 7 minutos para o ônibus sair. E aí ele entrou no ônibus, o Eudes foi lá, comprou um salgadinho para ele também. E aí ele seguiu, né, a sua caminhada. Mas muitas vezes a gente pega e fala assim, olha, eu não sei, ou eu não tenho dinheiro, a gente despede a pessoa continua na mesma, talvez decepcionada, triste, assim, rejeitada, né? E acho que nós cristãos, nas mínimas coisas, a gente precisa de se compadecer, né? A gente se ajudar, nas grandes também, mas aquelas pequenas que nós podemos fazer, por que não, né? Fazer, gastar um tempinho, gastar um troquinho também, não é? Para poder ajudar. E assim é que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós fizermos isso, o mundo vai ser melhor, os nossos irmãos sofrerão menos, nós também sofreremos menos, e nós também seremos recompensados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida e sejamos, cada um de nós, como esse samaritano que se compadece das pessoas. Nós sejamos menos formalistas, que nós não coloquemos tantos limites na nossa ação em favor do irmão, mas que nós sejamos misericordiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.